Salve, camaradas! Estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal do Estes, Raça, Classe e Revolução, e é mais um da nova série sobre a Palestina aqui no canal, com o título A Solução de Dois Estados é colocar o escorpião na costa do sapo. Firmeza? Vamos para a vinheta HC e vamos para o vídeo. A parábola do sapo e do escorpião que consta no título do nosso vídeo é mais ou menos a seguinte. O escorpião queria atravessar um rio e pede ajuda para o sapo, que fica meio cabreiro, de ser ferroado. Mas o escorpião diz, não, jamais faria isso, senão nós dois morreríamos afogados. O sapo é convencido, inicia a travessia com o escorpião na costa e no meio da travessia o escorpião dá uma ferroada no sapo, que antes de morrer pergunta para o escorpião, pô, por que você fez isso? E o escorpião responde, porque essa é a minha natureza. A minha natureza é matar. Não tem como mudar. As organizações políticas que defendem a saída de dois estados para a Palestina, um árabe e outro judeu, e dizem que essa é a mais realista das opções, desconsideram justamente aquilo que o sapo desconsiderou em relação ao escorpião, a natureza do escorpião, no caso aqui, a natureza do Estado de Israel. Essa proposta de dois estados, ela sequer surge como proposta, ela surge como uma imposição do imperialismo, principalmente do imperialismo dos Estados Unidos, da Inglaterra, com apoio da ONU e da ex-União Soviética de Stalin. Isso em 1947. Na verdade, o Stalin não só apoiou a fundação do Estado de Israel, mas ajudou a armar Israel. Tudo isso sem consultar nenhum palestino, mas absolutamente nenhum palestino foi consultado. E vejam bem, nesse mesmo ano, com todas as ondas migratórias fortemente financiadas pelo imperialismo, pelo sionismo, os judeus representavam apenas 30% da população da região e ficaram com mais da metade das terras. E esse foi o aval que esse Estado de Israel precisava para iniciar aquilo que ficou conhecido como Nakba, que em árabe significa catástrofe, significa massacre. Foram mais de 15 mil palestinos que foram mortos. 800 mil que fugiram da região e se transformaram em refugiados. E mais de 500 aldeias foram destruídas com métodos que os sionistas utilizaram, muito parecido com aqueles que os nazistas utilizaram contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esse foi o resultado dessa primeira proposta de construção de dois estados na região. Mas Israel não parou aí. Em 1967, ou seja, 20 anos depois, da fundação do Estado de Israel, teve início a Guerra dos 6 Dias, em que Israel expulsou mais 300 mil palestinos, assassinaram mais 13 mil palestinos, impuseram o controle militar sobre todo o território pertencente ao chamado antigo mandato britânico, ou seja, todo o território que pertenceu antes aos palestinos, antes da fundação do Estado de Israel. E por que fizeram isso, camaradas? Porque isso faz parte da estratégia do Estado de Israel, que não é só explorar, que não é só dominar, que não é só submeter a população local, mas é expulsar e exterminar. É isso que faz de Israel um Estado colonial, diferente de todos os demais. É isso que faz do regime de Israel um regime de apartheid diferente dos demais regimes, porque isso está na natureza do Estado de Israel.
que é igual à natureza do escorpião, que é matar. E isso não tem como mudar, a não ser se enfrentar. E foi isso que fizeram os palestinos na Intifada, que é um levante popular que aconteceu entre 1987 e 1993, e que a população se armou de paus, se armou com pedras, e não porque os palestinos são pacifistas, mas é porque o que tinha em mãos para enfrentar o forte, o poderosíssimo Estado de Israel, inclusive muitas crianças e muitos adolescentes. E isso comoveu o mundo e colocou os Estados Unidos e Israel acuados. E qual foi a saída que o imperialismo teve diante daquela situação? Foi o Acordo de Oslo, de 1993, que significou ressuscitar a famigerada política de construção de 2 estados de 1947. E, infelizmente, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, dirigido pelo finado Arafat, através de um acordo secreto com os Estados Unidos e com Israel, resolveu assinar esse acordo da política de 2 estados para Israel, que foi um verdadeiro fracasso. Foi justamente esse fracasso que levou os palestinos a uma nova intifada entre 2000 e 2005. Mais uma vez colocando o imperialismo, mais uma vez colocando Israel numa situação extremamente defensiva. Israel foi obrigado a retirar de Gaza mais de, eu acho que 8 ou 18 mil colonos. No ano seguinte, 2006, foi isso que fez com que o Hamas, inclusive, fosse vitorioso nas eleições legislativas dessa região ocupada por Israel, que gerou uma reação muito forte de Israel e dos Estados Unidos, que impuseram um cerco a Gaza com uma série de ataques desde aquela época até os dias atuais. Hoje, camaradas, a maior parte dos palestinos não acreditam nessa solução de 2 estados para a região, porque sentiram e sentem na pele o que significa essa farsa. Sobretudo, os mais jovens, a chamada geração Oslo, que foi justamente a geração que cresceu vendo todo o fracasso dessa política de 2 estados, entendem? O debate não é um debate moral. Aliás, o dilema para a região nem é mais ou uma Palestina laica, democrática e não racista, ou os 2 estados. O dilema é ou uma Palestina laica, democrática e não racista, ou o extermínio dos palestinos. Ou revolução, ou contra-revolução. E se a contra-revolução prevalecer, é muito provável que ela seja bem aos moldes nazifascistas. Só que para que vocês tenham uma noção, 93% das mortes na Palestina causada neste século XXI foram todas elas provocadas pelo Estado de Israel. E o que seriam esses 2 estados nessas condições, senão a legalização de campo de concentração em que os palestinos estão submetidos? Imagine uma proposta dessa na Alemanha nazista. A construção de um Estado judeu dos campos de concentração ao lado do Estado nazista alemão. Ou na África do Sul, ao invés da defesa da derrubada do odioso regime do apartheid, a proposta de construção de um Estado negro nos miseráveis bantustões ao lado do Estado do apartheid branco naquela região. Imagina, camaradas, essa proposta não só é humilhante, mas ela é perigosa, porque cedo ou tarde o Estado de Israel vai partir para a solução final, que é justamente o que eles defendem desde o final do século XIX, que é a construção de um Estado na Palestina exclusivamente com judeus. Pode parecer absurdo, camaradas, mas essa é a essência da política, da solução de 2 estados para a região, convencer os palestinos a viverem em um micro-estado que representa apenas 22% do seu antigo território. E mais,
viver ao lado do Estado de Israel, que não vai deixar de ser um Estado racista, que não vai deixar de ser um Estado genocida, que não vai deixar de ter o quarto exército mais bem armado do mundo. E mais, e os 6 milhões de palestinos refugiados que são impedidos de retornar para suas terras, que são impedidos de retornar para suas casas? Só para que vocês tenham dimensão, em 2018 aconteceu a Marcha do Retorno, quando milhares de palestinos, de refugiados, se encorajaram em retornar para a Palestina. E sabe o que o Estado de Israel fez? Mandou o exército abrir fogo, matando dezenas deles. Mais de 20 mil ficaram feridos. E os 2 milhões de palestinos que vivem em território de Israel, submetido a uma legislação com 65 leis racistas. É essa a saída realista, camaradas? É óbvio que não. A nossa opinião, a única solução realista para que os palestinos e os judeus não racistas e não sionistas possam conviver pacificamente como viviam antes da fundação do Estado de Israel sob os cadáveres dos palestinos, é justamente a construção de uma Palestina laica, democrática e não racista, em que a raça, a cultura e a religião de cada povo seja respeitada. Agora, isso só será possível com a destruição do Estado de Israel, que é o Estado escorpião do imperialismo no Oriente Médio, que a ONU e as organizações reformistas querem convencer os palestinos a carregar nas costas, assim como o sapo tentou carregar o escorpião. Essa é uma demanda democrática muito importante, mas dada a sua dimensão e as suas contradições, na nossa opinião, ela só pode ser realizada plenamente se avançar para o socialismo. Se essas lutas ficarem detidas no plano democrático, regional, ou mesmo na proposta que nos parece ter o Hamas, que é de um Estado teocrático, com certeza, cedo ou tarde, poderá prevalecer a contra-revolução na região, que é muito forte. Mas esse é o tema do nosso próximo vídeo. Então, camaradas, chegamos aí ao fim de mais um vídeo da série aí sobre a Palestina. O próximo vídeo sobre a Palestina nós vamos tratar da combinação, certo, da Revolução Palestina com a teoria-programa da Revolução Permanente. Firmeza? Mas queremos também pedir para você baixar a revista Correio Internacional número 26, certo? Da Liga Internacional dos Trabalhadores, que é um especial sobre esses temas que a gente está tratando aqui. Você pode baixar de graça. Firmeza? E, por fim, queria pedir para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, inscreva-se e não esqueça de acionar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui em nosso canal. Firmeza? Tamo junto, Palestina livre da terra ao mar.